O 7, versículos 25 a 36. Nós vivemos num momento na nossa história em que nós recebemos informações de tudo quanto é jeito, de todos os lados. Nós somos bombardeados a uma chuva de informações em todo o tempo. Se nós quisermos saber o que está acontecendo agora, né, no mundo, qualquer lugar do mundo, basta a gente baixar os olhos aí para o smartphone agora e a gente vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo em tempo real. Então a gente pode estar lá na frente de batalha de uma guerra, por exemplo, e tudo está aí saltando aos nossos olhos. Então nós vivemos nessa época e tantas informações assim, pode ser bom, de certa forma é bom para a gente ser bem informado, mas também pode ser ruim, porque nem tudo que a gente recebe de informações são informações verdadeiras. Então, eles também, né, o que acontece? A gente acaba filtrando tudo que a gente recebe de informação e a tendência é que nós absorvemos aquelas informações que são mais, que nós gostamos mais, que são mais compatíveis conosco. Então, assim, muitas pessoas dizem que existe uma verdade relativa, acaba se tornando uma verdade relativa, porque cada um tem a sua própria verdade. Então, a minha verdade é o que eu quero. Eu tenho lá o meu aplicativo de receber informações, esse aplicativo vai me dar informações só as que eu quero, as que eu não quero eu deleto, e aí quando eu deleto ou eu bloqueio, então eles não vão me mandar mais essas informações, então eles já sabem o que eu gosto, né? E assim vai acontecendo. Mas só que a verdade, nós cremos, nós como cristãos, nós cremos que a verdade não é relativa, que existem sim, a gente pode, não, existe esse fenômeno realmente de verdades relativas, que as pessoas chamam de verdade relativa, mas não é a verdadeira verdade, né? Porque nós sabemos que existe uma verdade absoluta. E essa verdade nós encontramos na palavra de Deus. Então isso pode nos afetar. Então como é que nós podemos ter certeza das informações que nós estamos recebendo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler então João capítulo 7, versículos 25 a 35. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo,
Fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus. Te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, porque nós conhecemos a verdade que o Senhor revelou para nós. E que ao ler, Senhor, a tua palavra hoje, ao meditarmos sobre a tua palavra, tu possas falar em nossos corações. Porque só o Senhor pode interpretar isto em nossos corações e aplicar esta palavra de forma que ela se transforme em vida, em transformação em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio. Obrigado por esse local tranquilo, este local confortável. Obrigado por todos os irmãos que estamos reunidos aqui, por aqueles que também não puderam vir. Que tu estejas, Senhor, com a tua igreja ao redor do mundo, se reunindo também nesse momento e através deste dia. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. Evidências para crer em Jesus, porque há tantas informações, até mesmo sobre Jesus, e nós podemos até ficar em dúvida, porque somos bombardeados com tantas informações. Mas aqui nesse texto, nós podemos ver que há pelo menos 3 evidências que podem nos ajudar, que vai fazer com que nós não fiquemos em dúvida a respeito de Jesus. A primeira evidência é a sua origem, a origem de Jesus. Nós vemos aqui nos versículos 25 a 29 que o povo estava discutindo a respeito da origem de Jesus. De onde é que ele veio? Bom, no contexto em que nós estamos lendo aqui esse parágrafo, então devemos nos lembrar que Jesus estava na Galileia, onde ele morava. Ele vivia lá em Nazaré, junto com sua mãe, seus irmãos, seus demais familiares. E então os seus irmãos e todos os conhecidos ali vieram para a festa em Jerusalém. Então havia uma festa e essas festas religiosas, as pessoas iam para Jerusalém, que era a capital, para que eles pudessem adorar a Deus ali. Então era uma coisa que eles faziam algumas vezes por ano. Pelo menos umas 3 vezes ao ano eles iam, era costume ir lá para Jerusalém. E Jesus teve aquela conversa com seus irmãos disseram: olha, não fica aqui na Galileia, vai lá para Jerusalém, vai lá para a festa, porque é lá que estão as pessoas. Porque se você quer se mostrar, se você quer que as pessoas te conheçam, então, pelas coisas que você faz aí, esses milagres, essas pregações, você tem que ir lá para que as pessoas te conheçam. E Jesus disse: não vou agora não, pode ir, porque ainda não chegou a minha hora. E aí então eles foram, e Jesus ficou lá sozinho, mas depois que seus irmãos foram, ele também foi. Só que ele foi escondido, ele foi oculto, ele não foi se mostrando, porque ele queria ir discretamente, porque as pessoas queriam prendê-lo. Inclusive aqui, nesse texto que nós lemos, várias vezes é mencionado esse fato, que os judeus queriam matá-lo, queriam prendê-lo,
E é por isso, então, que ele foi dessa forma. Mas ali, quando ele foi, depois dos seus irmãos, ele chegou na festa, e aí, então, ele começou a ensinar no templo. E esse parágrafo que nós estamos lendo agora, que nós acabamos de ler, então está nesse contexto. Ele está ali na festa e ele está ensinando, e as pessoas começam a comentar, começa aquele burburinho, as pessoas falando. Mas como é que, lendo aqui os versículos 25 a 29, não é este aquele a quem procuram matar? Como é que ele está falando aí abertamente e ninguém impede? Será que as autoridades reconhecem que ele é de fato o Cristo? Então vocês sabem que eles esperavam o Cristo, eles esperavam o Messias, que era uma profecia que veio lá desde do começo da Bíblia, lá de Gênesis capítulo 3, quando Deus fala para Adão e Eva que o descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Então, esse descendente da mulher é o que eles esperam. Através da Bíblia, então, sempre vão falando disso. Moisés falou que viria um profeta semelhante a ele, que eles deviam ouvir. Davi, nos Salmos, falou sobre o seu descendente que Deus havia prometido, aquele que haveria de reinar para sempre. Os profetas que vieram depois, Isaías, Ezequiel, eu sempre confundo Ezequiel com Ezequias, mas o profeta era o Ezequiel. E assim por diante. Então foram falando, e eles então esperavam isso, já há milhares de anos, eles esperavam essa promessa. Então eles estavam dizendo isso. Será que as autoridades reconhecem que esse Jesus é o Cristo, é aquele que devia vir? Como é que ele está pregando aí abertamente e ninguém fala nada? E eles continuam conversando entre si e dizendo, olha, esse Jesus, nós sabemos de onde que ele é. Ele é dali, da Galileia, de Nazaré. A gente conhece seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus irmãos. A gente conhece, ele é o filho do carpinteiro. Então, quando vier o Cristo, ninguém vai saber de onde que ele é. É assim que eles pensavam, né? Ninguém vai saber de onde que ele é. De certa forma, eles estavam dizendo, ele vai aparecer assim, de repente, aparecer como um relâmpago, ou ele vai ser uma pessoa misteriosa. Esse aí não, ele é o filho do carpinteiro. A gente sabe quem ele é. É isso que eles estavam falando ali. E Jesus, ele então continua ensinando, né? E ele diz, até é interessante a palavra que diz aqui, que ele clamou. Ele fala bem alto, ele chega no templo e grita. Ele fala bem alto para todos ouvirem, dizendo o seguinte, olha, vocês me conhecem, vocês sabem de onde que eu sou, mas eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse. Aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis, eu conheço, porque vim da parte dele e fui por ele enviado. Então Jesus está dizendo, olha, tudo bem, eu nasci lá em Belém, eu cresci lá em Nazaré, na Galileia, mas essa não é a minha origem. Não foi ali que começou tudo. Alguém me enviou. E é o Pai que me enviou, ele dizia. Jesus procedeu do Pai. E ele estava com o Pai desde o princípio. Ele participou da obra da criação. A Bíblia diz que, em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí continua dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a origem de Jesus é bem antes, é desde o princípio. E ele estava com o Pai, ele era o Criador, ele estava lá na criação, participou da criação. Mas o povo, aquele burburinho, as pessoas falando, comentando sobre Jesus na festa, eles eram ignorantes, eles não conheciam as Escrituras, eles não sabiam. As autoridades, sim,
As autoridades conheciam as Escrituras. Por exemplo, quando a gente lê Mateus capítulo 12, versículos 1 a 6, essa é a história em que os magos vieram do Oriente para visitar o recém-nascido rei dos judeus. Eles viram a estrela diferente no céu, então eles vieram para adorar aquele que era nascido rei dos judeus. Vieram para adorar por quê? Porque para eles era um ser divino. Eles acreditavam, então, que aquele ser que nasceu era divino e eles deviam adorá-lo. E aí eles passaram, bom, é óbvio, né? Um rei, ele vai nascer onde? Na capital do país. Não é assim? Esse é o pensamento natural. Então eles foram para Jerusalém, que era a capital. Onde que nasceu o rei dos judeus? Deve estar por aqui, em algum lugar, mas não estava lá. E aí, né, as pessoas começaram a comentar, e o Herodes, o rei Herodes, escutou esse comentário, falou, que negócio é esse? Que rei é esse aí? O rei sou eu. E o meu filho, não nasceu nenhum filho meu, né, para ser rei. Que história é essa? Ele chamou os magos lá, só que ele disfarçou, né? Falou, não, eu quero conhecer esse rei aí, né? Também, né? Eu quero adorar ele também, né? E tal. Mas aí ele ajudou os magos, né? Ele acabou ajudando, porque aí, nessa parte aí, vamos ler aqui, Mateus 12, 1 a 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, então quem que ele convocou? Os principais sacerdotes e os escribas. Eram eles que conheciam as escrituras. Eram eles que sabiam. O Herodes sabia alguma coisa, ele era o rei, mas ele não conhecia tão bem as escrituras como os sacerdotes e os escribas. Então ele foi lá e perguntou, né, fez uma reunião lá com os magos, convocou os escribas e os sacerdotes, os fariseus, e falaram, onde que o Cristo deveria nascer? E aí eles falaram, versículo 5, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então as autoridades sabiam exatamente onde deveria nascer, e eles sabiam, inclusive, que Jesus havia nascido não em Nazaré, onde ele morava, mas que havia nascido em Belém. Você se lembra? Maria estava grávida, aí foi convocado aquele recenseamento, eles tiveram que ir forçosamente para lá, e quando chegou lá, cumpriu-se os dias do nascimento, ela começou a ter dores de parto, então foi um acidente, né? Um acidente. Ele nasceu lá em Belém, porque eles estavam lá para o recenseamento. Então eles sabiam disso. Mas para nós, para eu e você, Jesus não é apenas aquele que nasceu em Belém, de Judá, que viveu em Nazaré, na Galiléia. Não é apenas ele, isso, né, para nós. Nós conhecemos Jesus através da Bíblia. Quando eu era adolescente, eu comecei a ler a Bíblia, eu me interessei por ler a Bíblia, porque eu fiquei curioso. Na escola, a gente aprendia que o homem veio como uma evolução do macaco. Durante milhões e milhões de anos foi evoluindo, né? Começou com uma bactéria, né, e tal, e assim por diante, aí virou macaco e depois se transformou no ser humano. Eu lembro bem daquelas figuras que apareciam nos livros de ciência da escola. E só que a minha mãe, ela me contava, quando eu era criancinha, tinha 3, 4 anos, ela me contava histórias da Bíblia. Ela pegava aqueles livros dos Testemunhos de Jeová, que tem aquelas figuras bem elaboradas que eles fazem, né, muito boas aquelas figuras, e ela me mostrava ali, ela mostrava, né, que Deus criou o homem
criou todas as coisas e criou, inclusive, o homem. Tudo isso, né? Essa criação durou 6 dias. Então eu ficava em dúvida, né? O que será que está certo? O que será que está errado, né? Então, aí eu comecei a ler a Bíblia por causa disso. Eu comecei a ler a Bíblia num livrinho, aquele dos Gideões Internacionais, e apareceu lá em casa. Não sei como que apareceu lá. Aí eu comecei a ler aquele livrinho. Ele tem o Novo Testamento e tem Salmos e Provérbios no final. Aí eu comecei a ler, achei muito legal, muito bom, só que ali não falava da história da criação, porque só tinha o Novo Testamento. Eu falei, eu preciso de uma Bíblia inteira. Aí eu estava passando pela cidade, tinha uma feira da Sociedade Bíblica do Brasil, ali no Viaduto do Chá, em São Paulo, e aí tinha lá muitas Bíblias, muitas curiosidades. Aí eu comprei uma Bíblia ali e comecei a ler. E eu fiquei encantado com a leitura da Bíblia. Comecei a ler, fiquei encantado. E uma das primeiras pessoas que eu fui compartilhar o que eu estava lendo foi o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho era muito importante para mim, eu o admirava muito. A opinião dele para mim era muito importante, então eu sempre me espelhava nele. E um dia ele foi lá em casa, ele já estava casado, e só que ele foi lá em casa um dia e eu peguei a Bíblia. Era pequena, mais ou menos como essa aqui, tinha um zíper, aquela capa imitando couro. E aí eu fui mostrar para ele, falei, olha, eu estou lendo a Bíblia. Eu falei para ele, eu lembro exatamente o que eu disse. Eu falei assim, este livro parece que foi escrito para mim. Foi essa impressão que eu tive. Porque tudo que eu lia parece que falava comigo. Falava as coisas que eu sentia, falava as coisas que eu fazia, e eu falei, parece que esse livro foi escrito para mim. E aí eu comecei a falar disso para ele, e ele se interessou também. Falou, eu quero ler a Bíblia. Aí eu peguei e dei aquela Bíblia que eu tinha comprado para ele. Na mesma hora, eu dei a Bíblia para ele, e no outro dia eu fui lá e comprei outra Bíblia para mim. Aí eu aproveitei e comprei uma maior, com letras maiores e tal. Só que depois eu troquei. Eu troquei com ele porque eu achei mais legal aquela pequenininha, né? Aí eu dei a maior para ele e fiquei com a pequenininha. Mas foi lá, né, nessa leitura da Bíblia, que eu comecei a conhecer Jesus. Então, para mim, Jesus veio da Bíblia. E a Bíblia veio de Deus. Então, o Jesus que eu conheço, a origem de Jesus para mim é da Bíblia. Foi ali que eu o conheci. Tem muitos homens que a gente chama de homens bons, que a gente vê que essas pessoas são. Tudo que elas fazem é para o bem das outras pessoas. Elas se dedicam às pessoas. E eu conheci muitos homens assim, muitos homens bons. Homens que a gente pode dizer que transbordam benignidade. Tudo que eles fazem, você estar ao lado dele é uma pessoa agradável, é uma pessoa que sempre te ajuda. Eu conheci muitas pessoas assim. Muitos desses homens, me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, a ser o que eu sou. Mas nunca, nenhum homem, mesmo esses bons homens que eu conheci, nunca chegaram a ser como Jesus. Porque Jesus é o mestre. E esses homens que se tornam homens bons é porque eles têm Jesus como mestre. E a Bíblia diz, Jesus mesmo diz em Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Só que mesmo esses melhores homens que eu já conheci, eles não chegaram a ser como o seu mestre, como Jesus. Porque para chegar lá, eu acho que ninguém ainda chegou, né? Mas Jesus, ele é o maior, né? Ele é o representante dos seres humanos melhor. Esse é Jesus. Então nós sabemos a sua origem. Nós sabemos a sua origem através da Bíblia. E isso está claro para que não haja dúvidas, para que nós possamos crer. Quem é Jesus?
que ele não é qualquer pessoa. A segunda evidência que nós encontramos nesse texto aqui são as suas obras. As obras de Jesus são evidências que nos ajudam a crer, que nos mostram, que não nos deixam ficar em dúvida a respeito da pessoa de Jesus. Então, primeiro, a sua origem e então também as suas obras. Aqui nos versículos 32, aliás, 30 até o 32, nós encontramos esta ideia. Vamos ler os versículos 30 a 32. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Eles não queriam que as pessoas crescem em Jesus, então por isso enviaram guardas para o prenderem, mais uma vez. E então você vê que mesmo no meio da multidão, mesmo as pessoas às vezes sendo ignorantes a respeito da origem de Jesus, mesmo assim eles viam os sinais que Jesus fazia. As obras que Jesus fazia eram tão grandes e poderosas que as pessoas ficavam maravilhadas. Ele repreendia o mar e o vento. Até mesmo quando ele ensinava com autoridade, que os fariseus, os escribas, que eram os que estavam encarregados de ensinar o povo, não tinham a mesma autoridade que Jesus para ensinar. Jesus, ele expulsava demônios sem gritar, só falava assim, calmamente, né? Sai desse homem, né? E o demônio saía gritando e fazendo todo aquele estardalhaço, mas Jesus não levantava a sua voz. Não precisava levantar a sua voz. Quem tem autoridade não precisa levantar a voz. Os pais que educam os filhos, né, educam bem, eles não precisam gritar com os filhos, não é verdade? Os pais que vivem gritando com os filhos é porque está faltando autoridade. Os filhos não estão reconhecendo a autoridade do pai, não é verdade? Porque se você precisa gritar com alguém, é porque aquele alguém está extrapolando, né? Então você não tem autoridade. Mas o pai que tem autoridade, ele fala, ele nem precisa falar, não? Ele só olha, né? Ele dá aquele olhar assim, ou ele mostra, né, alguma coisinha assim na mão, né? E pronto, né? Mas Jesus era assim, né, com os demônios. Ele falava e os demônios saíam. Jesus somente, às vezes nem falava, né? Só olhava. Então, era maravilhoso, as pessoas se admiravam das obras de Jesus. Ele multiplicava alimento, né? Multiplicava, nós vimos aqui em João capítulo 6, né, a multiplicação dos pães. Quantas coisas ele fazia. Ele fazia com que os cegos de nascença passassem a enxergar. Ele curava leprosos, ele ressuscitava mortos. Até mesmo um que estava morto já fazia 4 dias, ele ressuscitou. Então, as coisas que Jesus fazia eram inconfundíveis e as pessoas então criam em Jesus por causa das suas obras. Mas Jesus, alguns milagres ele não pôde fazer. Jesus podia fazer qualquer coisa. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas só que ele não podia fazer alguma coisa, fazer algum milagre para aquelas pessoas que não criam nele. Interessante isso. Quando ele estava na sua própria cidade, na sinagoga lá em Nazaré, onde ele cresceu, desde criança, ele viveu lá até adulto, as pessoas, né, começaram a falar, né, murmurar a respeito do que Jesus ensinava. E Jesus disse para eles, olha, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra e junto aos seus concidadãos. E assim ele começou a falar e assim por diante. E depois o texto diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres,
porque não tinha fé, as pessoas não tinham fé. Quando Jesus curava alguém, quando Jesus fazia algum bem para a pessoa, ele fazia de acordo com a fé que a pessoa tinha. Olha só, em Mateus 9, 22, Jesus voltando-se e vendo-a, né, está falando de uma mulher, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, ele nem dizia que foi ele que salvou, ele falou: a tua fé te salvou. Então, Jesus curou aquela mulher a quem ele estava se referindo, com quem ele estava falando, por causa da fé que ela tinha. Então, foi a sua fé que te salvou. O que significa isso? Se ela não tivesse fé, ela não teria sido salva. Salvo, quando fala salvo na Bíblia, nem sempre está falando da salvação eterna, de você morar no céu. Muitas vezes está falando de você ser salvo de uma doença, de você ser salvo de uma situação. E nesse caso aqui, dessa mulher, é a salvação de uma doença, de alguma coisa que a perturbava. Em Marcos 5,34 também fala: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos 10,52, então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Ele fala para um cego, né? O Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Lucas 7,50, Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E assim por diante, tem muitos versículos onde Jesus fala isso. E também em Mateus 8,13, então disse Jesus ao centurião, aquele centurião que tinha um servo muito querido, que estava doente, Jesus falou para ele: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Lembra desse centurião? Ele falou: Jesus, você não precisa ir lá na minha casa. É só você falar, só você mandar com a sua palavra. Porque é assim que funciona. Eu sou um centurião, eu tenho soldados ao meu dispor, e eu mando ele para lá, ele vai, eu mando o outro para cá, ele vai. Tudo que eu mandar, eles fazem. Então é só você falar e o meu servo vai ser curado. E Jesus falou: então pode ir, seja feito de acordo com a tua fé. E realmente, a partir daquele momento, o seu servo foi curado. E assim por diante. Mas então as obras de Jesus, Jesus faz obras ainda hoje? Jesus fez algum milagre na sua vida? Depende da sua fé. Amém. Alguns milagres, é interessante porque alguns milagres são milagres para nós e pode não ser para outro. Mas para nós sabemos que foi um milagre. Aquilo que nos aconteceu pode ser uma coisa pequena. Eu me lembro uma coisa bem interessante, quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava andando com uma bicicleta que era do meu pai. E a bicicleta, ela tinha o selim, né, aquele banco da bicicleta, ele tinha uma molinha, né, aquela molinha que fica no selim para você amortecer, né, quando você está andando, e aquela molinha estava solta. Então, de vez em quando, a gente estava andando com a bicicleta, aquela molinha caía no chão. E, sabe, naquele tempo, era 1979, 12 anos, 1965, 77, 78, mais ou menos nessa época. Não era tão fácil assim você conseguir peça para bicicleta e essas coisas, né? Então, eu estava andando com aquela bicicleta e a molinha caiu. Alguma coisa, eu acho que eu levantei da bicicleta, peguei pelo banco, levantou e a molinha caiu. E adivinha onde que ela foi parar? No bueiro, né? Foi direto para o bueiro. E aí eu falei, lembra daquela história do Eliseu, né? Com o machado, o cara tá com o machado lá e tal, e está cortando, e aí cai o machado dentro da árvore e fala: ai, Senhor, esse machado era emprestado, né? E agora? É mais ou menos essa reação, né? E agora, né? O que eu vou falar para o meu pai? E eu logo recorri a Deus, né? Eu lembrava das histórias que a minha mãe falava sobre Deus, e eu orei, aquela oração relâmpago, né? Igual do Neemias, né? Que fez aquela oração relâmpago. E sabe o que aconteceu? Eu olhei assim no bueiro, e a molinha não tinha caído lá no fundo. Ela tinha ficado, tinha algum enrosco ali, alguma coisinha
e fez a molinha ficar bem na beiradinha assim, né? E eu só peguei a molinha ali e coloquei de novo na bicicleta e fui todo feliz de volta para casa. E nunca mais peguei aquela bicicleta. Mas para mim foi um milagre, uma coisa tão pequena, mas para uma criança é um milagre. Então, muitos milagres que Jesus fez na sua vida, eu tenho certeza que ele fez algum milagre na sua vida, depende da sua fé. Foi por causa da sua fé. E Jesus disse, então, a tua fé te salvou. As obras de Jesus, então, são uma evidência para que nós não tenhamos dúvidas, para que nós possamos crer em Jesus, sua origem, as suas obras. E a terceira evidência é o seu destino. Nos versículos 33 a 36, Jesus continua dizendo, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me, e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então, o destino de Jesus. Aqui ele fala, então, sobre o seu destino. Para onde ele iria? Para onde Jesus foi? A gente sabe que o destino de Jesus foi trágico. Foi a maior tragédia que podia ter acontecido no mundo. Eles assassinaram o autor da vida. Aquele que deu a vida a todos. Eles assassinaram. É exatamente essas palavras que Pedro fala quando ele prega no dia de Pentecostes. Vocês assassinaram o autor da vida. Como é que a gente podia imaginar um final mais terrível do que esse? Mas, maior do que essa tragédia, maior do que Jesus ter sido crucificado, torturado, crucificado e sepultado, maior do que isso foi o que aconteceu depois. Foi o verdadeiro desfecho de toda essa história. No terceiro dia da sua morte, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo para continuar o seu trabalho de embalsamar ou perfumar, né, o corpo, porque eles tinham esse costume, né, eles colocando aqueles perfumes, aqueles aromas, o corpo demorava um pouco mais para se decompor. Eles não faziam como os egípcios, né, que faziam tão bem o embalsamamento que hoje você acha as múmias ali e ainda o corpo não se deteriorou, né? Mas não era assim que eles faziam, os judeus, mas eles, durante algum tempo, eles faziam isso. Então, as mulheres tinham começado isso no dia do sepultamento, mas tiveram que ser muito rápidos, porque estava escurecendo, eles tinham que ir embora, colocaram no túmulo. Então, logo de madrugada, porque eles tinham descansado no sábado, que os judeus descansam no sábado. Então, no domingo, bem de madrugada, nas primeiras horas do dia, elas foram lá e elas encontraram um túmulo vazio. O que será que tinha acontecido? O túmulo estava vazio. Onde estava o corpo de Jesus? E aí, tudo começou ali, então, aquele monte de informações, elas foram correndo para contar para os discípulos. Uma delas ficou e as outras foram correndo. E onde está o corpo de Jesus? Nós fomos lá, o túmulo estava vazio. E aí os discípulos foram lá correndo também. Pedro chegou lá, o João foram os que chegaram primeiro. O João faz questão de dizer que ele chegou primeiro, né, que ele correu na frente do Pedro, chegou primeiro. Só que o Pedro, né, estabanado, não respeita nada, né? O Pedro foi entrando, né? O João, ele não se atreveu a entrar, ele ficou lá de fora olhando. Mas aí o Pedro chegou entrando, né?
Aí o Pedro entrou primeiro, mas o João que chegou primeiro. E eles viram lá, o túmulo estava vazio. E aqui ficou então os discípulos comentando. E desde aquela madrugada até o final da noite daquele dia, ficou aquelas informações desencontradas, um falando, o outro falando, o que aconteceu, e algumas pessoas dizendo que tinham visto Jesus. Olha, eu vi Jesus. Até o próprio Pedro, ele falou que tinha visto Jesus. Então, ficou assim o dia todo, aquela confusão, e no final do dia, né, já a última reunião do dia, que estavam reunidos ali a portas fechadas, com medo dos judeus, eles estavam ali reunidos falando sobre isso. Olha, fulano disse que viu, Pedro disse que viu, e o que aconteceu? Estavam ali reunidos. Chegou aqueles dois de Emaús, né? Voltaram correndo lá, falaram, a gente estava andando e começou a falar com a gente uma pessoa, depois descobrimos que era Jesus, aí ele desapareceu, e foi aquela história toda. E para não deixar qualquer dúvida sobre qual foi o verdadeiro destino de Jesus, ele aparece no meio deles, justamente naquela reunião em que eles estavam no final do dia discutindo. Jesus aparece ali para todos eles. E aí eles ficam alarmados, né? Será que é um fantasma, né? E assim por diante. Bom, naquela conjuntura, vamos dizer assim, um morto ressuscitar não era já uma novidade, né? Tantas pessoas já tinham ressuscitado, né? Que Jesus havia ressuscitado. Só que a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição qualquer, foi uma inovação. Não foi uma ressurreição, por exemplo, como a de Lázaro, ou como a de Dorcas, que a gente sabe que depois eles voltaram a morrer. Ressuscitaram, eles morreram, ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer. Só que Jesus não. A ressurreição de Jesus foi uma inovação. Tanto que ele recebeu o título de primogênito dentre os mortos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, nós lemos: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Também em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele também recebe o título de primícias dos que dormem. Sabe o que é primícias? Primícias são os primeiros frutos da terra. Então, quando o agricultor plantava lá em Israel, uvas, trigo, cevada, tudo que ele plantava, os primeiros frutos, né, quando colhia lá, quando começava a colher, essas primícias, eles faziam oferta a Deus dessas primícias. Então, para dizer, né, com gratidão, a gente ouviu ontem a tia Helena contando a história como que foi a história do Dia de Ação de Graças, não é? Então, na primeira colheita que eles fizeram, que eles conseguiram descobrir como que se plantava milho e eles conseguiram colher. A primeira colheita, então, eles fizeram essa grande festa, convidaram os índios e foi assim que nasceu o Dia de Ação de Graças. Então, eram as primícias da colheita, ofertadas a Deus. Se oferece a Deus e você pode comer também, né? Então, faz uma festa. Então, Jesus ele é chamado a primícia dos que dormem. Então, a ressurreição de Jesus foi uma inovação. Em 1 Coríntios 15:20, a gente vê Paulo falando isso, né? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Em 1 Coríntios 15:23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vida. O que significa isso, então? Que a ressurreição de Jesus foi uma inovação, mas foi as primícias. Ele foi o primeiro. Quer dizer que outros vão ressuscitar da mesma forma. E ressuscitar
para nunca mais morrer. Então é diferente do que aconteceu com Lázaro, com Docas e assim por diante. Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará, a trombeta soará. Os mortos em Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, Paulo está falando aqui o que nós conhecemos como um corpo glorificado. E é assim que Jesus ressuscitou. Por isso que é diferente a ressurreição de Jesus. Um corpo glorificado. Jesus, né, no momento em que ele se reuniu lá com eles, ele falou assim: olha, vocês podem me tocar, pode vir aqui, me toca, né? E vocês estão vendo que eu tenho carne e osso. Então, o corpo de Jesus era de carne e osso. E mesmo que isso ainda não os convenceu, não pudesse não ter convencido, ele disse depois: você tem alguma coisa de comer? Aí eles trouxeram para ele um favo de mel, um peixe. Aí ele comeu lá na presença dele, ele se alimentou, né? Então, para provar que ele tinha um corpo de verdade, corpo de carne e osso. Só que não era um corpo comum de carne e osso como nós temos, porque no instante ele sumiu. Aliás, quando ele entrou lá, ele não precisou nem bater na porta, né? A porta estava trancada, ele entrou de alguma forma lá sem abrir a porta. E assim, então, é um corpo glorificado. E é esse corpo que nós vamos ter quando nós também ressuscitarmos. Significa o seguinte, que se Jesus, ele quisesse vir hoje aqui, se apresentar aqui no nosso meio, nos dar um abraço, apertar nossa mão, ele poderia, não poderia? Só que não é esta a sua vontade. Ele prefere estar aqui em espírito. E ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Isto é bom para a nossa fé. Porque Jesus disse para Tomé: Tomé, por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. Mas mais bem-aventurados do que Tomé, que teve privilégio de tocar em Jesus. Né? E nós vamos tocar em Jesus também um dia. Amém? Quando chegar a hora. Né? Pode ser que nós não vamos nem morrer, como Paulo estava dizendo lá, né? Se Cristo vier antes de nós morrermos, não vamos nem precisar passar pela morte, mas só que vamos precisar passar pela transformação do nosso corpo, como ele diz lá. Mas qual que é o destino de Jesus, né? Ou como a gente costuma dizer, que fim levou Jesus? Onde está Jesus? Ele disse em João capítulo 14, versículos 2 a 4, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus está preparando um lugar, para que onde ele está, nós possamos estar também. Esse é o destino de Jesus. É ali que está Jesus. Só que para os judeus, aqueles que não criam em Jesus, no versículo 7, que nós lemos aqui, João 7,34, ele disse: aonde eu estou, vós não podeis ir. Porque depende da fé. E eles não criam em Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não fique em dúvida. Nós temos, pelo menos, essas 3 evidências
e muito mais do que isso. Nós temos na palavra de Deus para nós crermos, para nós recebermos Jesus em nosso coração como Ele é, o Senhor, o Salvador, aquele diante de quem nós vamos dobrar os nossos joelhos, por bem ou por mal, como nós cantamos, né? Todo joelho se dobrará, mas aquele que escolher Jesus vai ter um tesouro melhor. Isaías 45, 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. E Paulo cita esse versículo em Romanos 14, 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. E Filipenses 2,10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não fique na dúvida. Nós temos essas evidências. A origem de Jesus, as obras de Jesus e o destino de Jesus, que está no céu, preparando um lugar para aqueles que crerem. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado.